gente está no orbicular do olho. O orbicular do olho e o orbicular da boca funcionam como esfíncteres. Eles são músculos que têm origem e inserção em pele e quando eles contraem, eles formam um fechamento como um esfíncter mesmo. Então, ó, quando a gente contrai o olho, a gente enruga toda a parte medial e a parte lateral dos nossos olhos, tá? E aí as rugas se formam perpendiculares. Antigamente, a gente fazia 3 pontinhos na lateral do olho. Aí, como a alteração anatômica de cada paciente varia, aí pega o zigomático em um e outro, a gente começou a usar um protocolo de um ponto único na lateral do olho, com 5 unidades. Porque ele forma um halo de dispersão grande que pega todas as rugas da lateral. Então, eu posso fazer de 1 a 3 pontos. Isso daí vocês vão individualizar o paciente de vocês, tá? Sempre tomando cuidado com a anatomia dos músculos diagonais aqui que tem a inserção do sorriso. Então, numa distância de um dedo aqui, olha, do canto externo do olho, 1 centímetro, a gente faz de 1 a 3 pontos, pode tomar por base, olha, o canto do olho, o canto externo do olho. Faz o primeiro ponto, um acima e um abaixo. Pertinho mesmo, porque se a gente for tentar abordar as rugas da pálpebra inferior, fatidicamente a gente vai acabar pegando o zigomático. E aí vai refletir a pregação lá no sorriso, tá? Não é muito raro disso acontecer. Aqui a gente já tá em terço superior ainda. Como eu dividi em terços, acabou entrando aqui um músculo mastigatório, mas eu vou dar uma passadinha aqui, porque a gente vai abordar alguma coisa sobre o terapêutico, tá? Então, ainda em terço superior de face, eu quero mostrar para vocês o temporal. O temporal é um músculo que na odontologia a gente lida muito com ele, né? Porque ele faz parte da questão de abertura e fechamento. O músculo temporal, ele tem um formato de leque e ele a origem dele é larga em toda a fossa temporal. E a inserção fica na apófise coronária na mandíbula, ou seja, ele é um leque, ele fecha na apófise coronoide. Qual a função desse músculo? Vocês lembram? Ele participa do fechamento e protrusão leve da mandíbula. Por quê? Didaticamente, ele é um leque e a gente divide ele em ventres, ventre anterior, ventre médio e ventre posterior, tá? Porque ele é um músculo muito largo. O ventre anterior, ele causa uma leve protrusão da mandíbula quando ele contrai, enquanto o médio e posterior e o temporal em conjunto, ele participa do fechamento da mandíbula. De novo aqui, a gente entra naquele conceito de sinergia. Quem vai fazer sinergia com o temporal no fechamento da mandíbula? Bonitão no masseter. Por isso que quando o paciente traz os dentes, ele tem hipertrofia do masseter e hipertrofia do temporal. Aí, um lance que a gente acabou percebendo na prática, quando eu tenho um paciente com bruxismo, quando que eu sei que eu tenho que aplicar no temporal a toxina botulínica também? Primeiro indício é dor de cabeça. Você fala para o paciente, onde dói? Ai, dói aqui. Aí você fala, aperta os dentes. Teu dedo faz assim, de tanto que salta o músculo. Está hipertrofiado, total. Então, ó, sensibilidade no músculo temporal, quando o paciente aperta os dentes, está refletindo uma hipertrofia desse músculo, tanto do masseter quanto do temporal. Se o paciente de vocês tiver bruxismo, é impressionante. Se tem desgaste de ponta de canino, pode contar que tem interferência do ventre anterior do músculo temporal. Desgaste de dente posterior está mais ligado com o masseter, que é um músculo de potência e força. O temporal, ele é um músculo mais de direcionamento, ele tem um movimento mais tridimensional, porque ele é mais amplo, ele tem 3 ventres. Pegou um paciente com bruxismo, que tem desgaste de dente, tem alteração de guia de canino, desgaste de canino, pode incluir o temporal na aplicação terapêutica de vocês. Ou se o paciente tem cefaleia temporal, cefaleia tensional, perdão, aqui na região do temporal, tá? E
pensando em posologia, que a gente está trabalhando aqui com a equivalência, né? Se eu falei para vocês que a dose de toxina botulínica ela é proporcional à estrutura do músculo, se eu apliquei 5 unidades no prócero e no conjugador, quanto eu vou precisar aplicar no temporal? E no masseter, então? Então, assim, temporal a gente parte de 10 a 15 unidades por lado. Distribuição em dois. Questão de unidade. Quando você reconstitui um frasco de toxina botulínica, teu frasco tem lá um frasco de 100 unidades. Para que você tenha 100 unidades, na diluição normal você vai diluir essas 100 unidades de poliofilizado em 2 ml de soro. A gente já vai ver essa continha. Se eu tenho 100 unidades em 2 ml de soro, eu tenho 50 unidades em 1 ml de produto final. Eu tenho 2 seringas de 1 ml cheia, sendo que eu tenho 50 unidades em cada uma. Então aí você começa a contar por unidade e não por quantidade de líquido. Numa seringa de 1 ml você vai ter 50 unidades. Cada 0,10 da seringa, você vai ter 5 unidades. Então, quando você faz a proporcionalidade para o músculo, você está pensando em unidade, não em quantidade de líquido. A quantidade de líquido é referente ao tipo de diluição que você faz. Independente de ser diluição seca ou diluição normal, você tem que saber qual é a posologia para aquele músculo. Essa posologia é medida em unidades de toxina botulínica. Temporal, ele pede de 5 a 15 unidades por lado, ou seja, de 1 a 3 pontos de 5 unidades para cada lado. Masseter, 15 unidades no mínimo por lado, 3 pontos de 5 ou 2 pontos de 7,5 ou 3 pontos de 7,5, porque ele é um músculo muito robusto, tá? Mas é muito gratificante a gente tirar a dor do paciente, quando a gente acerta o ponto gatilho ali, aquele ponto de tensão. Não dá para entrar aqui, mas é um assunto que eu amo também, essa parte de toxina terapêutica. Às vezes, Renata, o paciente resolve só com botox, viu, Isa? Às vezes ele precisa do botox e da placa, às vezes só a placa resolve, porque a placa a gente não aprende que ela tem um efeito mio-relaxante. A médio e longo prazo, a placa tem um efeito mio-relaxante. Aumenta a dimensão vertical, superestende o comprimento da musculatura e isso tem um efeito relaxante, porque quando você solta, ele está relaxado o músculo. Só que, quando que eu sei? Quando tem que entrar placa e botox ou só placa? A gente prioriza o botox quando a sensibilidade dolorosa é grande e a gente prioriza a placa quando o desgaste de dente está presente. E eu associo os dois quando o caso é grave, quando tem muito desgaste de dente e o paciente não tem uma boa adaptação com a placa, por exemplo. Então ele tem que usar a placa e usar o botox. Agora, se tem desgaste no dente, a placa vai ser necessária pelo menos para dormir. Eu tenho um paciente assim. E aí você pega aquele paciente que é apneico, que não respira direito, que usa CPAP para dormir e você pede para ele usar uma placa de mordida. Ele não vai conseguir. Então o botox ele entra como um... Eu tenho paciente que é preguiçoso mesmo, que ele fala, eu tenho preguiça de usar aquela placa, põe aí o botox e ele vai lá e ele aplica o botox para não depender da placa. Mas a indicação correta seria encaixar a placa em casos onde tem desgaste de dente, porque a placa é protetiva, ela protege literalmente os dentes. Não vou nem entrar na característica da placa, porque a gente sabe que a placa tem que ser alta, tem que ser montada em articulador, tem que ser de acrílico duro, não adianta ser de silicone, senão ela estimula ainda mais o efeito chiclete, né? Então, não vou entrar nessa parte, porque senão a gente estende muito o assunto, mas basicamente é isso. Os casos terapêuticos, a gente aborda temporal, masseter e associa com a placa em casos específicos, tá? Então, ainda eu estou falando de terço superior da face. Quantidade de 5 a 20 unidades para o músculo temporal, tamanho da agulha 4 milímetros. 4 milímetros, agulhinha de 4 ou aquela agulhinha de 13. Sabe a agulhinha de canhãozinho amarelo? Que a gente usa para fazer os botõezinhos anestésicos? Dá para usar a agulha de 13, porque o temporal, quando está hipertrofiado, ele está bem espesso mesmo.
então pode usar de 13. Ela não vai entrar inteira, mas dá para usar a agulhinha de 13. Perpendicular mesmo. Palpa, vê onde tem a hipertrofia e aplica direto ali naquele ponto. Funcionalmente, esse músculo, ele é importantíssimo na dinâmica, né, dos movimentos mandibulares. Então, a gente tem que entender essa relação aí do músculo temporal com a dinâmica da face, né? Ah, Carla, por que você está falando dele? Ele não tem efeito estético, de fato, não tem. Não tem nada a ver com a aplicação estética isso aqui. A gente está falando, misturando uma aplicação terapêutica para poder finalizar o terço superior da face. Terço médio da face. Então, eu vou falar dos músculos que estão aqui, olha, na altura da glabela até a região do nariz. Quais são eles? A começar pelo músculo nasal. O músculo nasal, ele tem duas origens, olha, uma na parte alar e outra na parte transversal do nariz, tá? E a origem dele, a inserção dele, fica aqui, bem na região do dorso do nariz. Então, ele é um músculo bilateral, diagonal, que envolve toda a parte superior do nariz, tá? Ele não tem antagonismo nenhum. E sinérgico a ele, a gente tem o levantador do lábio superior e da asa do nariz, que a gente já vai falar dele, que é esse músculo aqui, olha. Uma tirinha de músculo. Quanto eu aplicaria nesse músculo, que é só um filetinho? Chuta. Quanto? Quanto de toxina? 2 até muito. De tão pequenininho que é esse músculo. É um zero nada. É um e qualquer coisa. Você já por isso que o sorriso gengival é muito delicado. Porque se você aplica uma quantidade de peso, o paciente fica assim, fica com a boca caída, e aí não consegue falar, fica com aquela sensação de peso horrorosa, porque no momento lá você perdeu. Horror, gente, horror. Então, sorriso gengival é difícil de tratar porque a gente tem que usar uma quantidade muito pequena. Uma vez eu fui atender uma paciente de sorriso gengival, tinha um dedo de gengiva aparecendo no sorriso, era realmente antiestético. Só que ela estava há um mês do casamento dela. Eu falei, nossa, que época boa que você veio me procurar, né? Um mês para casar? Eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? Não dá nem fazer teste, não tem como testar nada. Então eu apliquei uma subdose, melhorou um pouquinho. Quando aquela menina voltou da lua de mel, passou 3 meses, ela falou, agora você põe tudo que tem que pôr. Aí eu pus. Mas não podia, né? Já pensou? O álbum de casamento? Estraga o álbum de casamento. Então é complicado. Ela me procurou numa época não muito interessante, mas porque a gente tem que entender muito, sabe? Sorriso gengival é algo que você tem que individualizar muito bem ali para o paciente. Com relação ao músculo nasal, também é uma dose bem pequena, tá? Pega uma unidade, uma dose de 2,5, divide no meio, 1,25 para cada lado é suficiente. Quando que a gente aplica no nasal? Sabe aquela cara de cheiro ruim? Mas, cara, tem paciente que fica com 2 marcas diagonais aqui no nariz, aí está indicada a aplicação do Botox. Tem a ver também com um padrão de contração glabelar que fecha e abaixa. O artigo do Cotofana, que fala do padrão de contração glabelar, mostra muito pra gente. Presta atenção, tem paciente que quando contrai, só faz o movimento assim, só fecha. Tem paciente que fecha e sobe, as rugas vão lá para a testa. Tem paciente que fecha e desce, que vem tudo para baixo. Então aí a gente aborda o músculo nasal nesses pacientes porque eles fazem assim, ó, contrai tudo aqui, tá? Amanhã a gente vai prestar atenção nos pacientes na prática para eu poder mostrar isso daí para vocês. Mas é literalmente cara de cheirinho ruim, ó. Cara de cheirinho ruim, forma essas ruguinhas aqui. A quantidade aí é mínima, mínima, mínima. Bem pouquinho mesmo. Então, já deu para entender aqui que posologia de Botox é proporcional à estrutura do músculo. Você tem que entender o